Vou para depois. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, amados, que saudade de vocês. É bom estar com os irmãos, estar em casa. Tá? É como o filho de 8 anos que sai de casa, né? E depois volta. Estava dizendo para minha esposa, a gente precisa no segundo semestre, de vez em quando ir à igreja da Boa Vista, que eu estou querendo abraçar aquele povo. Meu filho adoeceu e nós precisamos passar 2 meses e meio em Belo Horizonte. Mas eu quero agradecer, eu vim aqui pregar a palavra de Deus, mas também estou aproveitando, elegi 4 igrejas no Brasil para pessoalmente agradecer as orações dos irmãos. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo pelas orações da amada igreja pelos meus filhos. Porque, amados, o meu filho esteve à beira da morte com apenas 30 anos. Eu vou pedir permissão para descer um pouco, para mostrar exatamente o que aconteceu com o meu filho. Meu filho é um rapaz de 30 anos, 1,83 m, mais bonito do que o pai. Mais esbelto, mais elegante. Lindo, meu filho. É o caçula. Nasceu de 7 meses, nasceu com um rim atrofiado. Primeira má formação dele. Mas ele vive bem. Não tem restrições alimentares, faz academia, é um rapaz forte. Por alguma razão, não tem histórico na família. Ele começou a sentir algumas dores, umas dores nas costas. Foi para o melhor hospital de Belo Horizonte. E lá detectaram que ele tinha um problema, estava com dor na coluna. Tome remédio para a coluna. Uma perna começou a inchar e depois a outra. A minha filha e o meu genro, como são fisioterapeutas, pediram que ele mandasse uma imagem das pernas. Quando disseram, ele disse, você não tem nada na coluna, você está com trombose nas 2 pernas. Ligou para mim, para minha esposa, nós pegamos um avião no mesmo dia e fomos para Belo Horizonte, dia 10 de julho. Chegamos lá, encontramos nosso filho sem poder andar, nem sequer ficar de pé. As pernas extremamente inchadas. Levamos já ainda no início da madrugada do dia para o hospital, e desta vez para um hospital indicado por algumas pessoas amigas, um tal de Felício Roxo. Excelente hospital, profissionais maravilhosos. E lá uma médica clínica geral, quando olhou para o meu filho, disse, na coluna você não tem nada, você tem trombose. E me parece que nas 2 pernas. E aí foi uma bateria, ele passou 13 dias internados, e uma junta médica começou de neuro, de angiologista, de clínicos, e um monte de residentes essa junta começou a tratar do meu filho, mas até hoje não descobriram a causa do porquê, se estresse, se má alimentação, se sedentarismo, não sabe. Mas uma coisa se descobriu, e é por isso que eu desci. Todos nós, segundo o médico, o angiologista, nascemos com uma veia chamada veia cava inferior, não é isso, doutora? Uma veia cava. Segundo o angiologista, essa veia ela é imprescindível ao ser humano para a sua sobrevivência. Por quê? Porque ela nasce aqui no coração, ela vem por esta região, segundo o médico, e quando chega nas pernas se bifurca para trazer de volta o sangue da parte inferior do corpo para o coração novamente. É o sistema de canalização do corpo humano, ou parte do sistema, só que é uma veia principal. E ele disse, seu filho não era nem para ter nascido vivo. Por quê? Porque meu filho não tem a veia cava. Na verdade, meu filho tem 3 dedos desta veia aqui no início, onde ela nasce, e depois só vai ter 4 dedos na parte da virilha, aonde ela se bifurca, mas o restante ela não tem. Aí eu perguntei ao médico, e por que, doutor, como é que o sangue então voltava? Ele disse, a natureza física recanalizou todo o sistema sanguíneo para as outras veias menores, para que ela pudesse chegar ao coração. Então ele disse, é interessante, porque seu filho está com 5 pontos, as pernas, coxas e a parte da virilha com uma colônia de trombos. E ele só não subiu, ele só não teve uma embolia e agora estava ali morto, por causa da
falta da veia cava. Essa que não poderia manter, que ele não deveria estar vivo, salvou a vida dele agora. Em suma, meu filho jamais, mesmo tendo trombose, jamais terá embolia, porque não tem para onde a veia, o trombo subir para a coisa. Foram dias terríveis, foram dias que os médicos olharam assim e disseram, eu não sei como é que vai ser, até que descobriram essa questão da veia. Graças a Deus, meu filho está bem, 99%, porque daqui a pouco, mais alguns, a partir de que a 15, 20 de outubro, ele volta a trabalhar. Mas foram lutas. E como meu filho, que foi um líder de igreja, um professor de escola dominical na Igreja das Graças, está há mais de 7 anos fora da igreja e disse para mim, pai, a igreja não tem mais sentido para mim. A minha oração ainda é, Deus, cura a grande enfermidade do meu filho, que não é a falta da veia cava. Essa tu já fizeste, porque os médicos disseram, seu filho é um milagre da natureza. Eu disse, é um milagre do Deus da natureza. Mas irmãos, eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pelas orações, pelos joelhos em terra, que eu sei que muita gente colocou no Brasil inteiro, pessoas, igrejas, até centro espíritas e igrejas católicas oraram, rezaram pelo meu filho. Eu só vi era chamado, olha, eu levei seu nome do seu filho para o centro espírita tal. A minha única coisa era agradecer ao pessoal e dizer assim, que Deus possa abençoar vocês. E dizer no momento que Deus cure também vocês. Mas o certo é que Deus ouviu as orações da sua igreja. E Deus preservou a vida do meu filho, porque os médicos não estavam acreditando que ele continuaria vivo. Então, por isso, amados, eu quero agradecer de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, as orações desta igreja. Quero agradecer também a confiança do conselho do pastor desta igreja em me ceder o púlpito nesta manhã. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versos de 15 a 23. E mesmo assentados, como é meu costume, eu vou convidar a igreja para lermos juntos a palavra. Nós vamos fazer uma leitura alternada, mas eu gostaria que a igreja lesse como crente ler a Bíblia, com alegria, com força, com vigor, com convicção do Deus em que crê. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Se todos já abriram, vamos ler a palavra de Deus alternadamente. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Todos juntos. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pai querido, tem misericórdia de nós nesta manhã. Dá-nos a bênção de sermos alvo do teu amor, da tua graça, da tua direção, da unção do teu Espírito neste momento. Não somente para pregarmos a tua palavra, mas para ouvirmos a tua voz profundamente em nossos corações. Que possamos voltar para casa edificados em ti, na tua palavra,
que possamos voltar um pouquinho melhor do que quando entramos na tua presença nesta manhã, nesta igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto que lemos faz parte do final do Sermão do Monte. É um texto instrutivo. É um texto doutrinário. É um texto também exortativo. O Senhor Jesus Cristo, depois de proferir o Sermão do Monte, começa a dar algumas instruções, principalmente aos seus discípulos, à igreja nascente naquele momento. E esse texto, quando nós nos debruçamos sobre ele nos chama particularmente a atenção para uma coisa, principalmente a partir do seu primeiro verso, de escolhas. E por que escolhas? Porque a vida do ser humano é uma dualidade de vida. Nós vivemos como que em gangorra. Há uma natureza, como diz o próprio apóstolo Paulo, que o espírito está pronto, mas a nossa natureza íntima, a nossa essência, que ele vai chamar de carne, não uma carne física, mas natureza, ela ainda está fustigada, ainda padece do pecado. E Paulo vai dizer que isso é uma grande luta. E é por causa desta grande luta, meus amados irmãos, por causa desta dualidade de atitudes, e pensamentos, de ações, que nós vivemos diante de escolhas. Precisamos tomar decisões na vida, e todas as decisões que nós tomamos, elas são escolhas. O ser humano é chamado por Deus para viver em meio a decisões. Desde o Éden, o Senhor colocou duas atitudes, dois caminhos para este homem. Era preciso escolher um. Mas o texto que nós lemos, acabamos de ler efusivamente, como um grande coral, maravilhoso, ele chama a atenção para o imperativo de fazermos boas escolhas diante do Senhor. E é neste sentido, meus amados irmãos, que nesses momentos que iremos passar, pregando a palavra de Deus, explanando, estudando a palavra de Deus, eu gostaria de tratar com os irmãos dentro desse texto, deste imperativo de fazermos boas escolhas. E por que isso? Porque são as escolhas que nos identificam. O primeiro ponto, a primeira lição que nós temos aqui, é que quando fazemos escolhas, essas escolhas, elas vão dizer exatamente quem somos diante do mundo e principalmente diante do Senhor. E por que isto? Como eu disse, o Senhor Deus colocou diante do homem dois caminhos: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. E desde aquele momento, o Senhor, provando Adão e Eva, ele determinou que se eles fizessem aquela boa escolha de continuar obedecendo, eles viveriam eternamente, mas se eles escolhessem o mau caminho, eles morreriam. E qual foi o problema de Adão e Eva? É que eles só conheciam a vida, mas não conheciam a morte. A morte, para eles, era apenas uma longínqua teoria. Eu costumo dizer que filosofia e teologia nascem juntos. E uma dependem da outra para se compreender melhor as suas partes teóricas. E exatamente o que nós vivemos hoje. Nós continuamos como Adão e Eva em cima de teorias e buscando compreender melhor essa teoria de vida para então buscarmos fazer algumas decisões. Ao longo da minha vida como professor universitário, na área de economia e administração, eu tenho dito aos meus alunos, ou dizia aos meus alunos, que um dos grandes problemas de um grande administrador é tomar decisões corporativas, decisões que podem afetar não somente a vida econômico-financeira das empresas, mas como as vidas humanas desta empresa. E por que nós fazemos isso? Porque nós nem sempre conhecemos a totalidade da sua realidade.
Nem sempre estamos a par de tudo o que está acontecendo, das minúcias concretas, essenciais, de um determinado problema, que problema existe para serem resolvidos e não para serem administrados. Da mesma forma, meus queridos amados irmãos, a vida também é uma dualidade desse sentido, e nós precisamos atentar para uma escolha prioritária na nossa vida. E qual é a escolha, a grande escolha do ser humano? Escolher a Deus, a Cristo, a sua palavra como meio e esteio de vida, ou escolher o mundo. Abra sua Bíblia. Lá em Atos capítulo 7, versículo 51. Atos, capítulo 7, versículo 51. Como minha esposa não está aqui, ela não está aqui para dizer assim, bota a boca melhor no microfone. Eu tenho mania de fugir do microfone, eu tenho que estar preocupado em não fugir deste microfone. A minha fiscal está lá em São Paulo. Atos 7:51, vamos ler todos juntos? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Aqui está um dos grandes problemas da dualidade da vida. A pecaminosidade dos nossos corações. A inclinação carnal que nos persegue. Por isso o texto está nos dizendo, Jesus Cristo começa a dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Porque muitas vezes estamos inclinados ao mal, mesmo alcançados pela graça de Cristo, pela redenção de Cristo, muitas vezes estamos mais dispostos a dar ouvidos a quem não deveríamos dar, ao mundo que nos cerca, do que propriamente a palavra de Deus. Eu tenho como exemplo dentro da minha família este meu próprio filho. Rapaz maravilhoso, sensível, criado aos pés do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Mas um dia olhou mais para o mundo do que propriamente para Deus. Um dia, num determinado momento da sua vida, da crucialidade da sua existência, ele preferiu dar mais valor às coisas do mundo, às coisas do século, do que propriamente àquilo que era a exigência de Deus para a sua própria vida. Mas olhamos para nós, amados. Será que somos tão diferentes assim? Nós, pastores, nós, presbíteros, nós, diáconos, nós, liderança da igreja, será que somos tão diferentes assim? Eu estava assistindo a uma reportagem que eu gosto muito do tema, tecnologia, embora eu não seja muito aficionado como o pastor Leonardo é a ela. Mas diz que um dos grandes males do nosso século é justamente a tecnologia tão desenvolvida. Essa tecnologia que está tirando o relacionamento humano um dos outros para voltarmos para a máquina. Eu tenho uma neta maravilhosa, linda, que eu sou apaixonado por ela. E graças a Deus, sábado eu estou viajando para São Paulo para ficar com ela. Meu netinho está nascendo agora em outubro. Eu sou um pai apaixonado pelos filhos, gamado pela esposa, mas também apaixonado e abobalhado pelos netos. Mas ontem, minha esposa lá me mostrou a minha filha. Ela estava embirrada, com apenas 1 ano e 9 meses. Embirrada. E nessa sua birra não queria olhar para a avó, não queria olhar para a mãe, não queria olhar para o pai, mas estava vidrada no celular e mudando os vídeos que ela queria assistir.
Todos eles músicas evangélicas, mas ela queria e não queria que ninguém a perturbasse. E minha esposa disse, ela está há mais de meia hora ali, ninguém consegue falar com ela. Desde essa eterna existência, estamos sendo fisgados pelo aquilo que a ciência hoje chama o mal do século XXI. A alta tecnologia. Ela está nos tirando o sentido de coletivo. Ela nos está tirando o sentido de coerência, de aconchego, de solidariedade, de afeição, para chamar a nossa atenção para uma grande e perniciosa individualidade, aonde eu sou mais importante, aonde eu sou a preferência, aonde eu sou a prioridade. Mas quando olhamos para Deus, olhamos para a Trindade, vemos que Deus projetou o homem, criou o homem, mantém este homem, para que ele seja exatamente como ele é. Um ser relacional, um ser que se preocupa com a justiça, com o amor, com a fraternidade, com o relacionamento e com a ajuda a si mesmo. Eu quero que você abra novamente a sua Bíblia. Agora no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 32, 38. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Se todos já acharam, diga amém. Então vamos ler juntos também. Jeremias 32, 38. Leiamos. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aqui está. Não a individualidade de um Deus soberano, poderoso, mas um Deus que quer viver num relacionamento íntimo conosco. Não somente com o seu Filho e com o seu Espírito, mas com toda a sua criação. Por isso, amado, quando o Senhor diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles são lobos, devoradores, roubadores. Deus está dizendo assim, faça uma boa escolha. Não escolha um mundo individualista, egoísta, mundano, pecador. Mas escolham a mim, porque eu sou o Deus de vocês. Eu sou aquele que os criou, que os sustento. E os criei para um relacionamento íntimo e perfeito comigo. Portanto, o imperativo é que nós precisamos escolher bem, porque aquilo que vamos escolher vai permear a nossa vida inteira, e ela vai dizer exatamente quem na verdade nós somos diante de Deus ou do mundo. Por isso o apóstolo vai dizer assim, o profeta vai dizer, escolhei hoje a quem se vais, se a Deus ou a Baal. Mas o texto continua nos dando algumas outras lições, indicações de uma boa escolha. Eu gostaria de chamar a atenção novamente para os versículos de 16 a 20. Veja o que ele diz. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Quando temos o cuidado de escolher bem, não só essa escolha, amados, vai dizer quem realmente nós somos, na realidade, qual é o nosso sentimento, aquilo que nos guia, mas nossas escolhas vão determinar as nossas atitudes, aquilo que vamos fazer diante do mundo. Algumas coisas chamavam muito a minha atenção na minha adolescência. Eu gostava muito de ler.
Sempre gostei muito de devorar livros. Me preocupava com os conhecimentos. Mas na minha adolescência, aliás, já na faculdade, eu tinha uma prova, eu nunca fui bom em matemática. E tinha uma prova para fazer e eu precisava tirar 6. Mesmo como administrador, reconheço, eu nunca fui bom nessa área. E numa destas, e eu precisava tirar 6, eu estava na final, se eu não tirasse 6, eu seria reprovado. E aí o professor passou um trabalho composto de 4 questões. As 2 primeiras valiam meio ponto. Eles tinham um grau de dificuldade bem pequeno. A terceira valia 1 ponto. E a última valeria 2 pontos. Ou seja, na verdade, 5 pontos, e os outros restantes totalizavam 5 pontos. As 4 questões. E eu fiquei aqui pensando, eu sou ruim na matemática e o professor botou uma prova para acabar comigo. E levei para casa aquele trabalho, eu tinha entregado na semana seguinte, e comecei a tentar fazer aquele trabalho. Eu já estava mais de 5 horas tentando resolver a metade da prova e não conseguia. E o meu cunhado, o pastor reverendo Valmir Soares da Silva, também não era bom de matemática, mas era um homem muito inteligente. Ele passava por mim e via minha agonia, estampada no rosto e no suor. Depois de 5 horas eu não aguentei mais, fui vencido pela minha incapacidade, fechei aquele caderno e disse, estou reprovado, vou entregar assim mesmo, chegar para o professor. Meu cunhado percebeu as minhas atitudes. E disse, qual é teu problema? Eu digo, o de sempre, a matemática. Ele disse, deixa eu ver. E olhou e disse, nossa. Aí ele disse, não vai continuar fazendo? Não, eu disse, não adianta. Eu não passei do segundo. Eu só tenho garantido 1 ponto. E nem sei se está certo totalmente. E deixei para lá. Depois, quando eu olhei, meu cunhado estava com a minha prova aberta e várias folhas de papel tentando resolver o problema. E eu comecei a rir. Mas aquilo me incentivou a me sentar de novo e eu comecei a tentar. E consegui resolver, não sei como, as 4 questões. Mas quando eu olhava para a minha prova, eu dizia assim, será que está certa? E eu já estava convencido que estava perdido. E simplesmente desisti ali mesmo, entreguei e fui levar a prova. E meu cunhado disse, está indo para levar a prova, o professor disse, toma aqui, leva ela. Aí eu peguei a prova do meu cunhado, estava totalmente diferente da minha. Aí eu comecei a rir. Peguei a prova, botei na pasta, cheguei para o professor e disse, professor, você me entrega o que você fez? Eu entreguei a minha prova. Ele ali mesmo corrigiu e disse, 2. Você precisa de 6. Eu fui me levantando, ele chegou e disse, vou lhe dar mais uma chance. Ele disse, não adianta, professor. Aí ele chegou e disse, eu vou lhe dar mais uma chance. Tente resolver a última questão e eu lhe dou os pontos que faltam. Se você resolver essa última questão, eu disse, não adianta, pode me reprovar. Não sei porquê, peguei a prova do meu cunhado e disse, veja essa prova aqui. Quando ele olhou, ele começou a rir. Ele disse, por que não me entregou? Eu digo, porque não é minha. Mas por que, professor? Ele disse, 10. Toda certa. E ele disse, eu vou fazer o seguinte, pela sua honestidade, eu vou lhe dar 6, para você não repetir. Porque você resolveu metade, e você foi muito honesto, eu não vou lhe dizer. Voltei para casa. E quando contei para o meu cunhado, ele me pegou assim pelo braço, bem forte, e disse, cabra, aprenda uma grande lição. As suas atitudes diante da vida, a sua maneira de pensar e de resolver os seus problemas vão determinar o que você vai conquistar lá na frente ou o que você vai ser na sua essência. Ou você encara a vida com coragem, com determinação, com perseverança e procura em Deus resolver os problemas, sabendo que você é incapaz, mas você tem um Deus maravilhoso, você tem um Deus que cura, você tem um Deus que dá vitória. Aquilo foi um tremendo balde de água fria, aquele sermão profundamente calor os meus, e daquele dia em diante eu mudei minhas atitudes.
Pelos seus frutos os conhecereis. Pode alguma árvore boa dar mal, dar bom fruto? Não. Pode alguém longe de Deus fazer alguma coisa boa que agrade ao Senhor, que sirva de instrumento nas mãos de Deus para o bem, para as boas obras? Não. Abra sua Bíblia, meus amados, em Provérbios capítulo 16, 33. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Último verso do livro do capítulo 16 de Provérbios. Provérbios 16, 33. Todos já acharam? Vou dar meia hora para achar. Quem achou, diga amém. Então vamos ler todos juntos. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Perceberam o ensinamento aqui de Provérbios? A sorte, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho que fazer, está sobre mim, está sobre o meu colo, regaço, colo. Cabe a mim e a você planejar a vida, tomar as devidas ações, as devidas decisões, ter a atitude correta para enfrentar a vida, os seus problemas, as suas dificuldades e sair vencedor. Não é função de Deus. É Deus quem nos levanta, é Deus quem nos segura, é Deus quem nos guia, é Deus quem nos dá a vitória. Mas há uma responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana precisa ser exercida diante do nosso Deus, de acordo com a vontade de Deus. Eu costumo dizer que a vida do homem se resume a uma grande linha. Até a metade nós caminhamos por nós mesmos, com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio entendimento. Mas há momentos, amados irmãos, que não dá mais para o homem caminhar. E aí Deus nos coloca no braço. Aí é com Deus. A nossa vida está diante das nossas mãos, diante dos nossos olhos, diante de nós, para que nós a vivamos da melhor forma possível e de acordo com as escolhas que nós fizemos. Mas o sucesso, a vitória, aquilo que realmente eu vou fazer, vem de Deus. É Deus quem me dá a direção.